Olá, aqui é a Fabiana e nesse vídeo nós vamos começar a falar de alguns sinais fundamentais. O primeiro sinal que a gente vai conversar é o degrau unitário. Aqui a gente tem a representação matemática dele, na forma contínua e na forma discreta. Repara que é a mesma definição, só vai mudar realmente a questão do tempo, que a gente já comentou entre o contínuo e discreto. Então, eu vou desenhar o gráfico do degrau para os dois tempos, o U de t e o U de n. Então, o que a gente tem na definição? O degrau ele tem amplitude 1 para o tempo maior que zero. E, para o tempo menor que zero, a nossa amplitude é zero. Então, ele vem zero antes do tempo zero, e a partir do tempo zero, ele assume a amplitude 1. Mesma coisa no tempo discreto. Lembrando que no discreto, nós temos amplitude somente nos valores inteiros. Uma coisa muito importante do degrau unitário é que ele também é utilizado para definir os limites de um sinal de zero a infinito. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, o sinal x de t igual a e de menos t, u de t, eu tenho uma exponencial multiplicada por um degrau. Eu posso falar, então, que esse sinal ele é o e de menos t para o t maior ou igual a zero. Eu uso o degrau para definir o limite do sinal. Por que isso? A gente sabe que o degrau antes de 1, antes de 0, ele tem amplitude 0. A partir do 0, ele tem amplitude 1. Então, se eu multiplicar esse sinal por qualquer outro sinal, ele vai zerar as amplitudes antes do tempo 0 e manter aquela amplitude, né? Eu estou multiplicando a amplitude, nesse exemplo, da exponencial por 1, então eu mantenho aquela amplitude a partir do tempo 0. Vou fazer agora um exemplo com o degrau, misturando o que a gente já viu de operação com a definição do degrau. Então, eu vou fazer aqui, eu quero fazer o esboço do x de t, que ele é o u de t menos u de t menos 3. Vou fazer passo a passo para não ter nenhuma dúvida. Vou fazer aqui o u de t, vou fazer aqui o de t menos 3 e aqui o x de t. U de t, t menos 3, e aqui o meu sinal resultante, x de t. Então, o que é o degrau? A gente acabou de ver a definição. Ele vem 0 e a partir do tempo 0, a amplitude dele é 1. O que seria o sinal u de t menos 3? Eu estou pegando o degrau e fazendo um deslocamento de 3 unidades para a direita, como a gente já viu, um atraso. Então, no tempo 3, o meu sinal vai ter, então, a partir daí, a amplitude 1, e antes, 0. Quando eu faço o u de t menos o u de t menos 3, eu faço essa subtração ponto a ponto. Então, como é que vai ficar? Antes do 0 aqui, nós temos 0 menos 0, permanece. A partir do 0, a gente tem amplitude 1 menos amplitude 0, que é 1. Agora, a partir do 3, nós temos 1 menos 1, e aí vai zerar o nosso sinal. Então, está aí o gráfico do sinal x de t. Vou fazer outro exemplo agora, só que discreto. Vou fazer aqui x de n igual a u de n mais 1 menos u de n menos 4. Vamos fazer passo a passo de novo. Então, vou fazer aqui o de n mais 1, o de n menos 4 e o resultado. O que é o de n mais 1? Então, eu tenho o degrau, que a gente acabou de ver a definição. Agora, sofreu um avanço. Então, uma unidade para a esquerda. Então, em vez de começar no 0, ele começa no menos 1, as amplitudes não nulas. E
por aí em diante, né? É infinito. Aqui a gente está considerando todas as amplitudes 1. O de n menos 4 é o degrau que sofreu um atraso de 4 unidades. Então, a primeira amplitude dele vai ser no tempo 4. E por aí em diante, né? Também vai até infinito. Antes, todas as amplitudes são 0. 1, 0. E aí, eu vou fazer agora a subtração dos dois. Como é que vai ficar? Antes do 4, né? Do menos 1 ao 3, a gente tem amplitude 1 menos amplitude 1 menos amplitude 0. Então, eu vou ter amplitude 1, 2, até o tempo 3. A partir do tempo 4, nós temos 1 menos 1. Então, vai voltar a zerar. Se a gente fizesse a soma, ao invés da subtração, né, se eu fizesse a soma, como é que ia ficar o nosso gráfico? Vamos fazer aqui. Eu ia ter, a partir do tempo menos 1 até o tempo 3, 1 mais 0. Então, aqui continuaria o 1, 2, 3. Mas a partir do tempo 4, agora somando, né, a gente vai somar essas amplitudes. Então, vai passar para 2. E aí, infinitamente. Amplitude 2. Ok? O próximo sinal que a gente vai ver é o impulso unitário. A definição do impulso está aqui, ó. Ele é 1 para o tempo n igual a 0. E ele é 0 para o tempo diferente de 0. É importante ressaltar a questão da nomenclatura. O impulso ele é definido por essa letrinha aqui, que a gente fala que é o deltinha ou o delta de Dirac. Né? Então, sempre que aparecer simbologia, é o impulso unitário. Assim como o U é o degrau. Aqui eu já tenho o gráfico, né, do representando o impulso, 1 no 0, 0 no resto. E aqui a gente tem um impulso deslocado de K. Né? Sofreu um atraso de K, está deslocado para a direita. O impulso ele é muito importante porque qualquer sinal pode ser descrito como uma soma ponderada de impulso. Vamos ver o que é isso. Vamos fazer um gráfico para explicar o que significa isso. Amplitude 1, 2, menos 1, 2 novamente. Então, aqui no tempo 5 já tem amplitude 0. Colocar aqui menos 1, amplitude 1. Aqui no menos 2, amplitude 2, menos 3, 0. Então, vou falar que esse é o meu sinal x de n. Ele é um sinal aleatório, né? Tem amplitudes variando ao longo do tempo. E eu quero descrever esse sinal em uma operação, né? Em uma função. Então, como é que a gente vai descrever ele? Eu vou descrever em relação à soma de impulsos. Então, eu posso colocar que o x de n, ele é somente esse ponto aqui, ó. Como é que eu descrevo essa amplitude 2 no tempo menos 2, pensando no impulso? A gente sabe que o impulso, a definição é 1 no 0. Então, eu tenho um impulso com amplitude multiplicada por 2, deslocado de 2 unidades para a direita. Então, sofreu esse avanço. Então, esse ponto ele é descrito simplesmente por esse termo. E aí, eu vou seguindo, né, aquelas amplitudes. Então, no tempo menos 1, eu tenho amplitude 1 do impulso deslocado de uma unidade para a esquerda. No tempo 0, eu tenho o próprio impulso. No tempo 1, eu tenho 2 vezes o impulso deslocado de 1 para a direita agora, né, o atraso. No 2, eu não mexi na amplitude, mas fiz o deslocamento. No tempo 3, agora eu mexi na amplitude menos o impulso de n menos 3. E no tempo 4, eu também aumentei a amplitude
de 2 vezes. Menos 4. Então, eu peguei um sinal aleatório x e descrevi ele em uma soma ponderada de impulso. Isso é extremamente importante para a gente nessa disciplina. Nesse vídeo, nós falamos de 2 sinais fundamentais muito importantes, o degrau unitário e o impulso unitário. Até!